Olá, professoras e professores do Pronatec Empreendedor. Muito gratificante ler as perguntas que estão no site sobre nosso tema atividades vivenciais. Hoje, no primeiro dia, nós vamos responder 4 perguntas, que foram as mais votadas, 2 feitas por João Silva de Carvalho. A primeira dessas perguntas é: qual o fundamento teórico que embasa o uso das atividades vivenciais na educação de adultos? Excelente pergunta para a gente começar essa discussão. Nós poderíamos citar diferentes autores, mas você sabe, quem já fez algum trabalho final de curso, monografia, dissertação de mestrado, doutorado, sabe como é confuso quando a gente começa a caminhar por diferentes autores. Então nós resolvemos fazer um corte teórico, como a gente faz nos trabalhos científicos. Nós vamos usar como referenciais, como base para a nossa resposta, os referenciais educacionais do Sebrae, e vamos usar também a bibliografia lá descrita. Eu penso que uma autora brasileira que está citada nos referenciais educacionais do Sebrae e que tem um trabalho muito bem aceito nos cursos de empreendedorismo é a Maria Rita Graminha. Você pode encontrar várias referências sobre ela na internet. Eu particularmente fiz o curso de ciclo de aprendizagem vivenciais com ela, e o Sebrae, que foi a instituição que produziu esse material, ela usa como referência o material da Maria Rita Graminha. Então, diferente da educação de jovens ou da educação de crianças, o adulto tem particularidades no aprender. De maneira geral, o adulto ele tem um imediatismo de aprender. As atividades vivenciais, elas podem corresponder a esse imediatismo de atender e, ao mesmo tempo, corresponder àquilo que eu falei no vídeo de abertura, que são as características particulares que cada grupo de indivíduos tem de aprender. Então, eu sugiro que para começar o estudo teórico sobre as atividades vivenciais na educação de adultos, você possa estudar um pouquinho sobre o trabalho produzido por Maria Rita Graminha. Mas fiquem à vontade, porque nós temos muitos outros teóricos que tratam principalmente de dinâmicas de grupos, que que faz parte da literatura das atividades vivenciais, que podem embasar a sua realidade. Vamos então à segunda pergunta, feita também por João Silva de Carvalho, que foi bastante votada. Qual a importância das atividades vivenciais? Assim como nós falamos no vídeo de abertura, as atividades vivenciais têm 2 principais importâncias. A primeira é que as pessoas que aprendem mais facilmente através de analogias, poemas, atividades lúdicas e atividades similares, elas podem aprender mais rápido e facilmente com as atividades vivenciais. Por isso é tão importante a gente usar, porque a gente atende a demanda, atende a necessidade de aprendizagem desse grupo de pessoas. A segunda importância é que aquelas pessoas que não se sentem confortáveis aprendendo dessa maneira, elas podem desenvolver as habilidades necessárias, as atitudes necessárias para que elas possam interagir com o mundo de forma mais lúdica, mais analógica, mais sensível, mais suave, porque essas são também demandas ou atitudes que o mundo do trabalho exige de todos nós. A terceira pergunta veio de um anônimo, mas que também foi bastante votada. Uma pergunta muito interessante. Para aplicar as atividades vivenciais, é necessário uma formação específica? Ótima pergunta. Depende. As atividades vivenciais que demandam muita exposição de sentimentos, de emoções, que tocam profundamente na natureza humana, é importante que a pessoa faça uma formação específica.
Mas de maneira geral, nesse curso, nessa disciplina Empreendedorismo do Pronatec Empreendedor, as atividades vivenciais escolhidas foram cuidadosamente selecionadas para que o grupo de professores, mesmo não tendo formação específica e trabalhando numa área especificamente técnica, posso citar, por exemplo, como manicure, como pedreiro, como técnico em informática, e eu também não quero me prender muito a exemplos para que eu não magoe pessoas que eu não citei a profissão, mas enfim, pessoas que trabalham mais na área técnica, que exigem mais habilidades técnicas, elas também possam aplicar essas atividades sem correr o risco de entrar no universo muito pessoal. Vamos usar como exemplo essa primeira atividade que nós temos citada na nossa disciplina, que é a minha autoimagem. Nessa atividade, os alunos eles têm a dupla função de tanto se apresentarem como fazer uma parte da integração do grupo. Então essa atividade é uma atividade relativamente simples, que não requer exposição pessoal das pessoas, porque quando as pessoas falam de si, elas se representam num desenho e num desenho coletivo, e que cada um poderá ter até 2 minutos para falar sobre si. Mas lembrando que nesse primeiro momento a gente tem que deixar os alunos um pouco livres para aqueles que não quiserem falar sobre o desenho nesse primeiro momento, porque cada um tem um tempo de se expor. Então é importante que quando a gente, mesmo seguindo o roteiro que foi muito cuidadosamente selecionado na disciplina Pronatec Empreendedor, a gente tem cuidado de sempre deixar o aluno à vontade e no tempo dele para que ele possa se expor. Porque como o próprio material diz, muitas vezes o aluno pode dizer: ah, mas eu sou tímido. Mas timidez não é um defeito ou uma qualidade, é uma característica, às vezes, de uma pessoa mais preservada, que demora um pouco mais para se expor. Então, esse cuidado do sensitivo pessoal, a gente precisa ter também. Vamos então à quarta e última pergunta, feita por Vanderlei, que também foi bastante votada. A pergunta foi: como definir qual a melhor atividade a ser aplicada para os grupos? Excelente pergunta. Nós temos duas variáveis que precisam ser muito bem cuidadas na hora da gente selecionar uma atividade para se aplicar no grupo. Primeiro é a fase que o grupo está. De acordo com Schutz, um teórico das dinâmicas de grupo, o grupo tem 4 fases. A fase de inclusão, que o grupo, quando não se conhece, o grupo ele permanece um pouco tímido, não tem muita interação, as pessoas falam pouco. Se a gente perceber o primeiro dia de aula, quando os alunos não se conhecem, tem um silêncio, quase que a gente que conhece a teoria de Schutz, quase imagina o que as pessoas estão pensando, do tipo: nossa, quem será que está do meu lado? Será que eu conheço alguém? Poxa, será que esse curso vai ser bom? Será que vai ser chato? Será que eu vou aguentar isso? Não, talvez seja bom para o meu desenvolvimento pessoal. Um monte de perguntas surgindo. Essa fase, na verdade, apesar de ser a primeira fase do grupo, não existe grupo ainda. Então a gente tem que selecionar atividades que proporcionem o grupo ser grupo, as pessoas se conhecerem um pouco mais, fazer pequenas interações, mas sem muita intimidade, porque o grupo não tem a intimidade ainda. Mas a gente pode criar as condições para construir essa pequena intimidade, como foi feito na primeira atividade do módulo, citando como exemplo o mundo do trabalho da disciplina Empreendedorismo do Pronatec Empreendedor. E a segunda e também tão importante condição que a gente tem que considerar para selecionar a atividade é o objetivo que a atividade se presta. Então, primeiro a gente tem que saber qual o objetivo, ou, de acordo com os nossos referenciais educacionais do Sebrae e a maneira como esse curso foi construído, qual a competência que se quer desenvolver naquela atividade. E aí sim, a gente escolhe uma atividade vivencial que possa favorecer o desenvolvimento daquela competência. Eu sinceramente adorei responder as 4 perguntas do primeiro dia, foram perguntas muito consistentes e que dão base para nossas discussões nos próximos dias durante a semana.
Se alguma coisa não ficou clara, não hesite. Pergunte novamente, dê seu feedback, entre no site, faça sua pergunta, vote nas perguntas mais votadas e amanhã nós estaremos aqui respondendo as suas perguntas. Obrigada!